E eu preparei uma palavra, conversando com o pastor Pio sobre esse assunto. A gente conversa muito sobre a igreja, e tem um assunto que gera algumas polêmicas, né? E como que é? É de Deus, não é de Deus? Funciona, não funciona? Como que eu me adapto nisso? E nós preparamos alguns textos para compartilhar com você nessa manhã sobre riqueza do ponto de vista de Deus. Arno, a Bíblia aprova a riqueza ou a Bíblia condena? Eu devo ser pobre, miserável, ou rico, opressor? O que é para ser? Né? O que eu escolho, esquerda ou direita? Como que eu oro? Deus me mantenha pobre, Deus me mantenha milionário. O que é para fazer? Você já parou para pensar nisso ou não? Tem pessoas que olham para você e te invejam, não é verdade? De repente a irmã compra uma bolsa nova. Qual que é uma bolsa bacana? Diga uma marca bonita aí. Uma Louis Vuitton, né? E uma de verdade, não aquelas que vêm, sei lá do camelódromo lá que eu conheci em Camboriú essa semana. Sabia que tem camelódromo em Camboriú? Acho que é oficial aquele, não sei, mas é camelódromo, tá lá. Mas lá você compra, acho que por 5 uma bolsa daquela, né? Mas uma de verdade, assim, que custa... Quanto custa uma bolsa de verdade dessa? Quanto? 2.000 para cima. Então, pronto. Uma irmã comprou logo uma de 5.000 e veio para a igreja. As outras irmãs é o problema. O problema não é essa irmã, o problema é as outras irmãs. Ela está certa ou está errada? Eu devo me alegrar com ela ou devo invejá-la e querer matá-la por ter aquela bolsa? Como que a Bíblia trata esse assunto? Você já parou para pensar? Outro dia, nós estávamos, acho que eu já comentei com vocês, numa reunião de pastores, preparando o Festival Promessas do ano passado, e uma irmã querida, ela estava assim indignada, ela falou, olha, precisamos orar, precisamos orar. Mas por quê? Porque um dos cantores só aceita se ele vier de avião particular. Aí os outros pastores, onde já se viu? O que é isso? Que ostentação? Eu fiquei olhando para eles ali, e eu perguntei, mas me diga uma coisa. E quando eu comprar o meu avião? Aí eles me olharam assim. Não, mas você a gente conhece. Tá, e você conhece esse cantor? Já está falando mal dele? Já está com inveja, nem conhece. Aí eu apontei para o outro pastor assim, e você, quando você comprar o teu avião? Não, eu não vou comprar. Eu falei, cabeça de miserável. Próximo aqui, e você, quando comprar? Você percebe, irmãos? Pois é, você percebe, irmãos, como tem um pouco de confusão nisso? Você já não teve inveja de alguém? Já não tiveram inveja de você? Como lidar com isso? Jesus era rico ou pobre? Bom, imagine você andar com 12 homens em tempo integral durante 3 anos para cima e para baixo viajando. Sem dinheiro, você não faz isso. Quero conversar com você sobre isso nessa manhã. Abra o seu coração. Riqueza do ponto de vista de Deus. Veja o que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12. Está escrito assim: riquezas e glória vêm de ti. Riquezas e glória vêm de quem? De Deus. Tu governas sobre tudo. Nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Riquezas e glória vêm de Deus. Amados, nós temos conversado já durante alguns meses, anos na verdade, que a Bíblia nos ensina que nós somos reis e sacerdotes. Nós ministramos para Deus e nós governamos sobre a terra, não é verdade? E você percebe, em especial nessa época de férias, de descanso, que a gente encontra alguns parentes que há muito tempo não via, alguns amigos, vê pessoas na praia. Você já percebeu que a maioria das pessoas vive de forma egoísta, de forma invejosa e murmurando uns contra os outros? Você já percebeu isso? Mas a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. E a Bíblia diz que riquezas e honra e glória vêm de Deus. Deus é rico ou pobre?
é muito rico, irmãos. Muito. A Bíblia diz que o ouro e a prata estão nas mãos de Deus. Irmãos, por outro lado, existem riquezas que a Bíblia condena. Você sabia disso? E é aí que entra muitas vezes a dúvida no coração das pessoas. Então deixa uma janelinha aberta com essa verdade. Riquezas e honra, riquezas e glória vêm de Deus, ok? Coloque isso no seu coração aqui, Deus. O Senhor é um Deus poderoso e o Senhor quer que eu viva bem. Imagine que você tenha tido um filho, nasceu um bebezinho. O que é que você deseja para os teus filhos? Você deseja o mal para eles? Olha, para você, quero que você tenha uma vida miserável. Você seja um pedinte. Ninguém planeja isso para os seus filhos, ou planeja. Pelo contrário, desde cedo. Procura colocar no melhor jardim de infância que você pode pagar, a melhor escola onde você possa levá-lo, os melhores todinhos que ele possa tomar, né? E glube, 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 e bota a comida para dentro ali, porque você quer que ele vá bem. Aí depois você quer que ele faça uma boa faculdade, que ele tenha um bom emprego, que ele abra uma empresa. Você quer que ele seja o presidente dos Estados Unidos, não é assim? Meu filho vai ser o próximo Barack Obama. Não é assim que se sonha os seus filhos? É assim. Por que com Deus seria diferente? Riquezas e glória, riquezas e honra vêm de Deus. Mas, em primeiro lugar, em primeiro ponto, então, até aqui a nossa introdução, quando uma riqueza não tem a aprovação de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, no capítulo 18. Não, mas se é assim, então não importa o jeito de ficar rico, importa muito. Veja o que está escrito em Lucas, no capítulo 18, esse é um clássico sobre esse assunto, a partir do versículo 18. Lucas 18, a partir do versículo 18, está escrito assim. Perguntou-lhe certo homem de posição: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Disse ele: a todas essas coisas tenho obedecido desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Com certeza, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Ele, porém, respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Disse Pedro: nós deixamos tudo e te seguimos. Disse-lhes ele: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não receba muito mais nesse mundo, e no mundo vindouro a vida eterna. Em outro texto paralelo diz: não receba pelo menos 100 vezes mais. Amados, esse texto, essa experiência do Senhor Jesus é um laboratório que nos ensina muitas coisas sobre o assunto riqueza. Em primeiro lugar, a Bíblia mostra que por mais rico que o homem seja, por mais riqueza que ele tenha, ainda existe um vazio dentro dele que só pode ser preenchido com Jesus. Só pode ser preenchido com a presença do Senhor Jesus, a ponto desse homem se mover e ir até Jesus. Essa semana nós ouvimos um testemunho muito bonito de um jovem que nasceu na igreja, mas na sua juventude se desviou, enriqueceu, viveu de forma muito dissoluta, tudo era muito fácil, mulheres, carros, enfim. Mas ele num desespero, numa tristeza, até que ele foi numa dessas igrejas bem pequenininhas, onde tem lá uma mulher que faz uma oração e traz lá uma profecia, e a partir dali ele se firmou em Jesus e está caminhando com Jesus. Uma história muito parecida com essa aqui.
A Bíblia diz, amados, que esse homem foi até Jesus. Qual é a maior riqueza que um ser humano pode ter? O próprio Senhor Jesus, não é verdade? Então, muito prazer, você é muito rico. Amém, amados? Você tem Jesus. Só isso já é de uma vantagem inimaginável. Mas é interessante que esse homem, ele pergunta para Jesus como fazer para ser salvo. E a gente fica lendo esse texto e Jesus fala para ele sobre obedecer à lei. Não adulterar, não furtar, não matar. E ele diz: Senhor, tudo isso eu tenho feito. Você percebe que observar a lei não salva ninguém? Talvez esse jovem até se apoie. Não, Jesus, estou sempre ali, estou sempre religiosamente ali, desde cedo, eu faço jejum, eu subo no monte, eu desço do monte, eu entro no monte, eu descasco o monte e não sei o quê. Jesus diz: olha, você precisa de uma coisa. Uma coisa, Jesus? Uma coisa. O que é, Jesus? E aí Jesus diz uma coisa curiosa: vende tudo o que tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Do que Jesus estava falando? Arno, você vai dizer para a gente vender tudo? Acabei de comprar um carro novo. É para vender tudo? Do que Jesus está falando, irmãos? Irmãos, Jesus está mostrando para esse homem o seu coração. Ele pegou numa parte sensível dele. Ele obedecia aos mandamentos, mas a sua confiança estava nas suas riquezas. E quando você tem riqueza, aonde está a sua confiança, abra mão disso. Isso é nocivo para você. A nossa confiança, amados, por maior ou menor que seja a nossa conta bancária, precisa estar na pessoa do Senhor Jesus. Quer ver um exemplo? No ano passado, se você teve muito dinheiro, mas você confiou em Jesus, você conseguiu almoçar 2 vezes no mesmo dia? Não. Conseguiu usar 2 camisas ao mesmo tempo? Não. Conseguiu dirigir 2 carros ao mesmo tempo? Não. Você percebe que a riqueza tem um limite de atuação? Por isso a nossa confiança precisa estar em Jesus. E para você que talvez no ano passado passou por desemprego, por alguma angústia na sua empresa, faltou alguma coisa para você? Olhando daqui de cima, não, você está bochechudinho, rosadinho, bonitinho, fortinho, né? Alguns bem fortinhos, não faltou nada. Você percebe ao longo dos anos como a nossa confiança precisa estar em Jesus e não na conta bancária? E Jesus vai exatamente nesse ponto com esse jovem, com esse homem. Ele diz: faz o seguinte, venda o que você tem, e você terá um tesouro no céu. Ele está dizendo: abra mão daquilo que prende você na terra e me siga. É isso que ele estava falando. Abra mão daquilo que escraviza você aqui e me siga. Amados, o que muitas pessoas não entendem nesse texto, a maioria das pessoas, e eu acho que muitos aqui pensam que Jesus estava dizendo para ele ser pobre, e não é isso que Jesus estava dizendo. Jesus diz: vá, venda o que você tem, você terá um tesouro no céu, ou seja, a sua alma, você vai estar salvo, me siga. E agora eu, Jesus, vou enriquecer você. A riqueza que você conquistou até agora foi do seu jeito, no seu braço, foi da maneira como você achava que deveria fazer. Abra mão disso. Agora deixa eu, Jesus, agora que eu vou enriquecer você. Esse jovem não entendeu isso. Ele achou que Jesus estava dizendo para ele ser pobre, mas Jesus em momento nenhum disse isso. Ele diz: abra mão da sua confiança na riqueza que você conquistou, abra mão disso, ande comigo, e agora sim que você vai ter uma vida abundante, e riquezas e glória virão de mim, diz o Senhor. Você já percebeu, quando vem, por exemplo, um bicheiro se converte, um dono de um motel se converte, vem para a igreja, e normalmente essas pessoas são muito ricas, já percebeu ou não? Quem trabalha com as trevas, nesse tipo de coisa, normalmente é muito rica, não tem paz, mas é rica. Aí ele se converte. Eu já atendi pessoas assim: pastor, antes que eu não era de Jesus, eu era rico, agora eu estou passando necessidade.
Mas é muito simples. A riqueza que você tinha vinha do diabo. Agora você está em Jesus, você está abrindo mão daquilo tudo, agora você se prepara para uma nova riqueza, aquela que vem de Deus e que não gera peso, não gera opressão. Pelo contrário, é uma riqueza que abençoa as outras pessoas. Está claro isso, irmãos? Não é interessante isso? Muitas vezes a gente lê esse texto, vamos fazer um voto de pobreza. Jesus falou, é para ser pobre. Jesus nunca disse isso. Jesus disse, tire a tua confiança da tua própria força. Irmão, vou dar um exemplo. Eu não sei se você ainda faz isso, mas se você vai de semana em semana colocar uma graninha lá na casa lotérica, isso é do diabo. Com todas as letras, diabo, maiúsculas, todas elas. Sabia disso? Isso é tentar conseguir riquezas com os próprios braços, com as próprias mãos. Isso não é confiar em Deus. E Jesus disse, abra mão disso. Caminhe comigo, deixa eu surpreender você. Bem, e aqui na igreja nós temos quantos testemunhos maravilhosos, né? De pessoas que têm enriquecido confiando no Senhor Jesus. Levante a mão só para testemunho da igreja. Quantos aqui têm enriquecido porque tem... Deixa eu reformular. Quantos têm enriquecido, têm visto a mão de Deus, e você tem andado com Jesus e sabe que é porque tem andado com Jesus? Levanta a sua mão. Olha aí. Não é maravilhoso, irmãos? Você viu uma mão erguida? Grude num deles depois e me conta a tua história. Me conta a sua história. Quem é você? Não é interessante, irmãos? A Bíblia diz, nesse texto, que esse homem, ele se encheu de tristeza. Porque ele não entendeu. Ele achou, não, mas eu vou ter que abrir mão de tudo, da minha confiança nas minhas coisas? Vai. Para aprender a confiar em Deus, sim. Imagina o seguinte, imagina que você seja empresário e amanhã você tenha 10 mil de duplicados para pagar e na tua conta bancária tenha R$1.000. O ímpio, o que ele faz? Ele fica roendo as unhas, ninguém fale comigo hoje, né? E joga as crianças pela sala e não dorme, e fica preocupado. Não adianta nada, mas é assim que faz. E o crente faz o quê? Ele ora. Jesus, a minha confiança está no Senhor, não no meu saldo da conta bancária. O contrário também é verdade. Você tem R$1.000 para pagar amanhã e tem 10 mil na conta. O ímpio faz o quê? Vai beber cerveja, vai tomar uísque, porque eu posso, porque eu aconteço. O crente faz o quê? Jesus, a minha confiança está em Ti, não na minha conta bancária. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz, nesse texto ainda, uma coisa muito interessante, no versículo 25, aliás, no versículo 27. As coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Amados, parece impossível que uma pessoa muito rica se converta. Não parece? Mas não é impossível. Não deixe de orar por aquele teu amigo, aquele teu conhecido. Amém, amados? E é interessante que na sequência desse texto, Pedro ele diz, Senhor, mas eu deixei tudo para te seguir, e é verdade. Você sabia que há momentos na nossa vida, que eu chamo de momentos assim meio xiitas, espirituais, em que a gente precisa abrir mão de algumas coisas e dar alguns passos de fé? Alguns momentos de oferta, alguns momentos em família, alguns momentos de ajudar uma pessoa. Senhor, eu deixei tudo para te seguir. E Jesus diz, pois saiba do seguinte, ninguém há que tenha deixado casa, pai, mãe, empresa, ninguém há que tenha deixado filhos por causa do meu reino e não receba 100 vezes mais aqui e na eternidade. Vou dar um exemplo, de agora de manhã. Abri a oportunidade para todos convidarem o Natan para almoçar. O Hernani agarrou a oportunidade. A Bíblia está falando disso. Vai ganhar 100 convites para almoçar. O Hernani, sabia disso? É assim que funciona. Sem pagar ainda. Capricha, Hernani. Pede uns negócios bacanas. É disso que a Bíblia está falando. Ele abre mão de estar só com a família dele, vai convidar um jovem, vai estar ali, né? Aleluia.
Não, eu também quero convidar ele. Almoça primeiro lá, depois vem almoçar lá em casa. Mas ele aceita um café antes do culto das 6. Não aceita, Ana? Aproveita. A Bíblia diz: ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, irmãos ou mulher, ou seja, aquilo que é meu, que é importante para mim, pelo reino de Deus, e não receba muito mais nesse mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Uma vez, um pastor, ele me falou assim: Arno, eu estou não me lembro, acho que eram 10 anos no ministério, e eu não tenho ainda a minha casa própria, os meus filhos nunca foram para Disney, e o meu carro é um carro 1000, e eu acreditei nesse texto, mas a Bíblia não é verdade nesse ponto. Eu falei: como assim? Eu deixei tudo para estar com Jesus, eu podia estar num emprego, num trabalho, nisso, naquilo, naquele outro, e eu não tenho 100 vezes mais, nem 10 vezes mais. Então a Bíblia está mentindo. Imagine, o pastor ouve cada coisa. Eu tive que ouvir essa bobagem dele, mas o Espírito Santo me deu uma resposta muito boa. Quer saber qual foi? Não. A resposta para ele, eu falei o seguinte: irmão, me diga uma coisa, se você hoje for para Camboriú, Balneário Camboriú, você tem onde ficar lá? Tenho, lógico, você tem igreja tal, tem um irmão lá que tem apartamento de frente para a praia, tem outro que tem a cobertura, tem... Então você tem onde ficar? Tenho. E não precisa nem pagar IPTU, água, não, imagina. Inclusive eles fazem a comida. Sei. Então, se for para São Paulo, não, também tem. E no Rio? Não, tem os irmãos. Então você ganhou 100 vezes mais casas. Eu não tinha pensado nisso. Pois é. Se chegar lá em Camboriú, lá, não tem algum irmão lá que tem uma lancha, um jet ski, ou um carro conversível para você dar uma volta? Não, tem, fulano. Sei, e daí? Não, pois é. Não é interessante, irmãos, como Deus é fiel? Deus é poderoso. Você já não ficou hospedado na casa de alguém sem pagar 1 centavo de IPTU, de água, de luz? É a Bíblia se cumprindo, irmãos. Mas ela se cumpre para aquele que confia na palavra de Deus. Então aqui nós vemos um primeiro exemplo da riqueza que Deus não aprova. A riqueza daquele que coloca a sua confiança nela. Veja o que mais a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 21. Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 21. Isso é um retrato da nossa nação, de certa forma. Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 21, diz assim: não ajunte tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha a advertência que Jesus faz. E algumas pessoas, a partir desse texto, entendem: não, então é para ser pobre. Não é o que está escrito aqui, irmãos. A Bíblia diz: não ajunte, não acumule, não guarde, não seja mesquinho. Tesouros para você na terra. Na terra, esses tesouros vão acabar. Se você tentar gerenciar isso, isso vai ser destruído. Vamos dar o exemplo da nossa infância. Algum amiguinho teu não pediu a tua bicicleta emprestada alguma vez e você não deu? Sim ou não? Além de mim, alguém mais fez isso? Já fez, não fez? Hoje você olha para aquela bicicleta e diz: mas que eu fiz? Podia ter abençoado o rapaz, o meu amigo, a minha amiga. Não podia? Podia. O amiguinho não veio dormir na tua casa e você deu aquela coberta que o cachorro dorme, né, e você pegou a coberta preferida da sua mãe? Fez. Não, porque essa é a minha coberta favorita. É isso que a Bíblia estava. A gente vai juntando algumas coisas que perdem o valor, irmãos. A Bíblia está falando sobre ajuntar tesouros no céu. Como que eu ajunto tesouros no céu? Tem uma conta no céu e remete dinheiro para lá? Só existe uma maneira de você ajuntar tesouros no céu, e é abençoando o seu próximo. É isso que a Bíblia está falando, irmãos. Não ajunte tesouros para você na terra.
Você está diante do almoço e tal, não enche o teu prato com todas as coxas e sobrecoxas do frango e deixa lá uma asinha para o teu próximo. Não faça isso. Você vai passar mal. Aprenda a dividir. Aprenda a abençoar. Eu já conheço há alguns anos, mas conheci mais de perto, uns 3 anos atrás, um dos maiores fazendeiros do Brasil. Um dos maiores plantadores de soja do Brasil. Um sujeito crente, mas até a última célula. E ele me contou, e ele é um tipo diferente, assim. Ele usa uma barba desse tamanho, um cabelo desse tamanho, tem 60 anos, sempre anda com chapéu preto, camiseta preta e calça jeans. Assustadora a aparência, né? Assustador. Eu digo, cara, mas que figurino é esse? Não, já te conto, ele falou. Quando ele tinha 14 anos de idade, ali onde é a Leão de Judá, ali em Vitimarsum, ele fez uma oração para Deus. Deus, se o Senhor me abençoar nessa minha plantação de melancias, ele alugou 1 hectare. 1 hectare é nada para quem planta. Mas ele alugou 1 hectare e plantou melancias. Ele falou, Deus, se o Senhor me abençoar, metade de tudo que eu ganhar dessa plantação e na minha vida, eu quero colocar na tua obra. Um garoto de 14 anos. Aquilo deu melancia que foi uma coisa de louco. Ele falou, e a partir daquele dia, Deus começou a me prosperar. Começou a arrendar umas terrinhas aqui e ali, daí foi para Ponta Grossa, daí foi para a Bahia, hoje ele tem fazendas na Bahia, no Mato Grosso, no Goiás, em Piauí. É um dos maiores fazendeiros que tem, plantadores de soja. Eu tive a oportunidade de visitá-lo, uma pessoa simples. E ele me disse assim, Arno, eu não sei o que é dar dízimo. Eu falei, não sabe? Não. Nunca dei dízimo. Eu talvez tenha ficado com o dízimo em algumas ocasiões da minha vida. E ele abençoa, 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 abençoa. Quantos fazendeiros nós conhecemos que só acumulam para si? E amados, e aí ele me mostrou os projetos. Ele fez um orfanato de meninas, um orfanato de meninos, e muito rico. E quando eu visitei ele lá na Bahia, a hora que ele foi entrar no carro, tinha 2 sujeitos assim, que vieram lá do Nordeste caminhando, ele parou tudo, ele tem uma casa para receber essas pessoas. Aí pastores de todo lado do Brasil, ele abençoa, investe. Aí ele contou a história de um pastor que chegou lá para ele, falou para esse fazendeiro, olha, o meu barco que eu faço evangelização para os ribeirinhos no Amazonas, o motor não funciona mais, ele precisava de ajuda. Tá bom, então escolha o melhor motor. O cara comprou lá um Caterpillar lá do tamanho do dia inteiro e colocou no barco. E saiu. Só que o motor era tão forte que o barco começou a abrir, a tábua soltando e tal. Falou, o barquinho foi por água abaixo. Então compra um barco novo. Sempre para o reino. Sempre para o reino. Aí eu perguntei, tá, isso teu visual? Ele falou, é um acordo que eu fiz com Deus. Eu nunca quero parecer mais do que um dos meus tratoristas. Uma coisa impressionante. Aí nós paramos na cidade para almoçar. Ele deixou a chave na ignição. Eu estava com a minha mochila. E ele falou, eu nunca tiro a chave, eu não tranco a minha casa. Você vai levar a tua mochila para dentro? Gente em volta, movimento. Eu pensei, falei, né? Eu falei, mas você não tem fé para deixar aí para o anjo cuidar? Não, veja bem, né? Eu queria dar uma folga para o anjo também, né? Mas deixei minha malinha lá e fui almoçar, ficava dando uma olhada de vez em quando. Sentei de frente para a janela, você já fez isso também, né? Irmãos, há uma diferença entre ser rico e ter a esperança, a confiança na riqueza, que se tornam pessoas opressoras, pessoas malvadas, e ser rico e confiar em Jesus. É isso que Deus tem para você, sabia disso? E ser abençoador. Amados, ajuntar tesouros no céu, só existe uma maneira, é abençoando outras pessoas. Abençoando outras pessoas. Não, então o dia que eu for rico eu vou abençoar. É agora que começa. É agora que começa. É agora que começa convidando o estagiário para almoçar. É agora que começa. Não. O dia que eu pagar todas as minhas contas... vai ter bastante convite para o almoço aí. O dia que eu pagar todas as minhas contas, é agora que começa, irmãos. Não ajunte tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e roubam. Ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Extremando agora para o lado do nosso país. Quando a gente vê essas notícias
da Operação Lava Jato. Não é impressionante o quanto uma pessoa consegue roubar? Isso que foi provado, imagina o que ainda está por vir. Não é assustador? O que uma pessoa vai fazer com 100 milhões de dólares na Suíça? Haja chocolate Milka para comer, haja, né? O que a pessoa vai fazer? Você percebe que é insaciável? O ser humano é insaciável. E a pessoa vai ajuntando, ela nunca vai conseguir desfrutar daquilo. Esse é o tipo de riqueza que Deus condena. Quando você vai ajuntando só para você. A riqueza que Deus aprova é aquela que é usada para abençoar outras pessoas. Veja um outro texto que fala sobre isso. Mateus capítulo 6, o versículo 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa palavra riquezas nesse texto aqui é traduzida por mamon. É interessante que Jesus está falando isso. Ele diz, olha, não tem jeito. Ou você vai servir a Deus ou às riquezas. O que é servir às riquezas? Acho que foi Abraham Lincoln que disse certa vez que o dinheiro como servo é um grande aliado, mas o dinheiro como senhor é o pior dos senhores. Quando você toma as suas decisões baseadas em quanto você vai ganhar a mais e troca de emprego, isso é servir às riquezas. Quando você toma as suas decisões baseadas nas vantagens que você vai ter, isso é servir às riquezas. É diferente servir a Deus. Servir a Deus é o quanto mais eu posso abençoar a igreja, os irmãos, as pessoas. Isso é servir a Deus. Eu me lembro de uma ocasião que nós, lá no comecinho da Comunhão Cristaaba, e ficou um exemplo para nós isso, tinha um casal bem jovem que era do nosso grupo familiar. Queridos, amados, ele é médico. Envolvidos na igreja, assim, vinham de um problema muito sério no casamento. E pessoas queridas. E um dia ele chegou, olha, eu tenho uma proposta para ir lá para a cidade tal, para trabalhar. E na época eu falei, mas e como que vai ser? Não, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. E a decisão se baseou em quanto eu vou ganhar. Abrir mão da igreja, abrir mão do casamento, abrir mão de tudo. Por causa de quanto eu vou ganhar. Irmãos, isso é servir a mamon, servir às riquezas. Cuidado com isso. Servir a Deus é diferente. Eu tomo as minhas decisões baseado em quanto mais eu vou abençoar o meu próximo. Ah, não, mas não é fácil. Não, ninguém disse que era. Mas essa é a diferença. Está claro isso, amados? Vejam outro texto que fala sobre a riqueza que Deus não aprova. Mateus 13, 7 diz assim: outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Versículo 10, aproximando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu Jesus, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Agora veja a explicação desse texto. Veja o que está escrito a partir do versículo 19. Aliás, 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Qual é a riqueza que Deus condena? Aquela que seduz, aquela que cega o homem, aquilo que ele fica obstinado por alcançar, não importa quantas pessoas ele tenha que ferir para isso. A Bíblia diz que existe uma sedução nas riquezas. Você está lá no seu comércio, você está lá no seu emprego e existem alguns atalhos que podem ser tomados para enriquecer, não é verdade? Você cuida de uma área, de um departamento e de repente você, aos moldes da Petrobras, né, pode pedir ali uma propinazinha para que aquele contrato seja fechado. É uma sedução que a riqueza produz no ser humano e Deus condena isso.
É a palavra, a pessoa até recebeu a palavra, mas a sedução da riqueza faz que a palavra fique infrutífera. E a pessoa não consegue desfrutar da verdadeira riqueza que vem de Deus. É a riqueza que Deus condena. O tipo de riqueza que seduz a pessoa. Imagine que você, vamos usar o exemplo, né? Já que eles estão todos aqui no Paraná mesmo, podemos usar eles como exemplo. Imagine você foi alçado a um cargo na Petrobras e de repente você descobre, um demônio sopra no teu ouvido lá, olha, é o seguinte, você agora tem autoridade, a caneta está nas tuas mãos. Por que você vai dar esse contrato para essa empresa e não levar nenhuma vantagem nisso? E a pessoa está ali, é uma sedução. E primeiro ele pede pouquinho. Você não poderia me pagar uma viagem? Posso. Não podia comprar uma Land Rover para mim? Posso. Não podia comprar um apartamento no Guarujá para mim? Posso. Triplex? Triplex. Em cima? Em cima. Quando vê, amados. Por quê? Porque a riqueza seduz. Que tipo de riqueza seduz? Aquela que é ganha desonestamente. E não importa quantas pessoas eu tenho que ferir para alcançar essa riqueza. A riqueza seduz. Outro dia, a gente fala de coisas grandes, mas é nas pequenas coisas também. O irmão me contou que ele foi no Rio de Janeiro, fez um passeio, e aí com o taxista, ele chegou acho que para subir lá no Corcovado, o taxista furou a fila e passou da cancela. E não pagou. Ele falou, mas você não paga o estacionamento aqui? Não, nós temos esquema aqui, né? A Dilma já ganha muito. Qual que é o esquema? O esquema é que o rapaz da guarita já combinou com o taxista. Custa 10, que vai para a Dilma. Então faz o seguinte, me dá 5 para mim. É 5 que você economiza, é 5 que eu ganho. Uma coisa do quinto dos infernos, não é verdade, irmãos? Não é assim que funciona. E a pessoa se acha muito inteligente, muito esperta. É a sedução das riquezas. Fuja disso. Amém, amados? Veja ainda, eu quero caminhar aqui para a riqueza que Deus aprova. Ainda um último texto, Provérbios 11, 28, sobre a riqueza que Deus condena. Provérbios 11, 28. É um texto que eu creio que resume tudo que nós falamos até agora. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Ou seja, irmão, esse texto ele vale para quem tem bastante e para quem não tem bastante. A sua confiança nunca deve estar no ter ou não ter dinheiro. A nossa confiança deve estar em Jesus. E saiba, você vai enriquecer. Não caia no erro de colocar a sua confiança nas riquezas. Amém? Claro até aqui, amados? Segundo ponto, qual é a riqueza no que Deus aprova? Estou curioso para saber qual é a riqueza que Deus aprova. Veja o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Deuteronômio 8, 18. Diz assim, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar o seu pacto que jurou a teus pais, como hoje se vê. Primeiro lugar, da riqueza que Deus aprova. Deus, Ele não aprova riqueza fruto de preguiça, de trapaça. Mas Deus prospera as obras das tuas mãos. A Bíblia diz, Deus te dá força para adquirires riquezas. Amados, é uma promessa de Deus. Se você dizer, Deus, eu quero desfrutar disso. Deus, Ele te dá vigor, capacita para você adquirir riquezas. Mas eu achei que a minha vida, eu já alcancei tudo que tinha para alcançar. Você nem começou ainda. Deus te dá inteligência, Deus te dá força para adquirir as riquezas. Agora, eu já sei a riqueza que Deus não aprova, é aquela que seduz, é aquela onde eu coloco meu coração. Então, tem uma riqueza que Deus aprova, Ele me dá força para alcançar? Sim. Por que Mark Zuckerberg? Pensa o nome do rapazinho. Por que esse rapaz teve que inventar o Facebook e não foi você? Sabia que tinha vaga para Mark Zuckerberg para você? Já pensou em inventar um negócio mais legal que o Facebook ou não? Deus te dá força,
capacidade, inteligência para adquirir riquezas. Lá no seu departamento, lá na sua empresa, lá no seu trabalho, lá no seu dia a dia. Vem de Deus. Amados, isso é importante sabermos, porque a gente começa a orar com mais confiança. Se eu desconfio, será que Deus quer que eu enriqueça ou não quer? Quer ou não quer? Deus quer. Existe uma riqueza que Deus aprova, fruto do trabalho das suas mãos. Veja ainda um outro texto. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Diz assim, 1 Timóteo 6, 17. Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos, desfrutarmos. O 18. Que pratiquem o bem e que se enriqueçam de boas obras e sejam liberais e generosos. Sabe o tipo de riqueza que Deus aprova? É aquela que você recebe e com ela você é generoso. Não importa se o teu salário são R$100 ou R$100.000. Com aquilo que você recebe de Deus, você é generoso para com as pessoas. É isso que a Bíblia está falando. A Bíblia diz, não coloque a tua confiança na incerteza das riquezas. HM. Cadê HM? E você foi lá ver o presépio quando era criança? Não ia lá? Vocês não sabem do que eu estou falando? Não é possível, não sou tão mais velho assim que você, né? Lojas Prosdóximo, a Mesbla, né? A coqueluche das adolescentes da época. Oi? Mapping, né? Você percebe como é passageiro? Eu comprei ações da Petrobras ano passado, paguei 50, vale menos de 5 hoje. A Bíblia diz, não coloque a tua confiança na incerteza das riquezas, mas sim em Deus e seja generoso. Amados, você quer enriquecer? A Bíblia está mostrando. Seja uma pessoa generosa. Você já é rico em Jesus, certo? Agora Jesus te abençoa a obra das tuas mãos. E você começa a enriquecer. Seja generoso. Amém, amados? Veja mais um texto que fala sobre isso. Salmo 112, versículo 3. Salmo 112, versículo 3. Diz assim, bens e riquezas há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Está falando do homem que confia no Senhor. Irmãos, esse texto, ministre para teus filhos, ministre na tua casa. O homem que teme ao Senhor, desfruta de bens e riquezas na sua casa. Assim é aquele que anda em justiça, a sua justiça permanece. O que é justiça? Aqui a nossa justiça é Jesus. Eu manifesto Jesus através daquilo que eu tenho também. E ainda mais um texto, gostaria que você olhasse comigo. Provérbios 31, versículo 11. Para nós encerrarmos. Provérbios 31, versículo 11. Coloca ainda esse texto. O coração de seu marido confia nela, e nela não haverá falta de... Aqui diz lucro, mas tem uma outra versão que diz, a ela não faltam riquezas. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. E a ela não faltam riquezas. Esse texto, amados, está falando da mulher virtuosa. A mulher virtuosa tipifica a igreja. Amém, amados? É a mulher ideal para você encontrar para casar, jovem, é isso mesmo. Mas esse texto está falando também da igreja. E à igreja não lhe faltam riquezas. Amados, nós precisamos nos converter. O nosso Deus é um Deus de abundância, nunca de faltância. Esses dias eu vi uma frase, não existe essa palavra, ok? Mas está cunhada então. Outro dia eu vi uma frase de um pastor muito querido, ele disse, no deserto que você descobre alimentos diferentes, o maná. Irmão, isso não é para nós, irmãos. Deserto não é para crente.
Maná não é para crente, você tem o pão todo, você tem Jesus. E a Bíblia diz que a ela, a igreja, não faltam riquezas. Se eu estou na igreja, a mim não falta riquezas. Eu gostaria que esse ano, esse assunto, você olhasse por esse prisma. Deus, ok, o Senhor é um Deus de abundância, o Senhor me colocou nesse emprego, nessa empresa, nessa posição, nesse lugar. Eu quero desfrutar do melhor do Senhor. Eu, meus filhos e minha família. Quero aprender a me alegrar com as conquistas e vitórias do meu próximo. Quero parar de invejar o meu próximo. E eu quero desfrutar do melhor do Senhor e quero ser uma pessoa generosa. Amém, amados? Vamos ficar em pé, por gentileza.